Olá, advogado previdenciarista, estudante de direito, ou você que gostaria de entender mais sobre o seu benefício por incapacidade. Se você recebe um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, ou se você quer aprofundar o seu conhecimento teórico e prático nesse benefício, você está no lugar correto. O objetivo da nossa aula de hoje é justamente esse: trazer os principais pontos teóricos e práticos desse benefício que está no ranking de indeferimento dos benefícios mais indeferidos do INSS no Brasil. Vamos começar, tá? Antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e de, claro, né, apertar ali o sininho gostei. E se ao longo aqui da aula você tiver com alguma dúvida, é só você pausar o vídeo, colocar aqui embaixo nos comentários que nós vamos ter o maior prazer em responder e sanar todas essas dúvidas. Sem delongas, vamos começar a nossa aula de benefícios por incapacidade. Antes de iniciarmos a nossa aula, aqui está uma breve apresentação. Convido você a entrar no meu Instagram, @advfrancianeandrade, e conhecer um pouquinho mais da minha atuação em direito previdenciário, me acompanhar por lá. Eu posto sempre os congressos que eu participo, casos complexos que eu estou atuando, que eu estou resolvendo naquele momento, tá? Lá também é um local de muita aprendizagem. Agora sim, vamos para o nosso conteúdo. Antes de entrarmos no conteúdo, eu gosto sempre de trazer um apanhado geral de tudo o que nós vamos propor o estudo de hoje. Eu dividi a nossa aula em três momentos. No primeiro momento, vamos tratar do pré-atendimento. No segundo momento, vamos analisar o trajeto do processo administrativo. E no terceiro momento, o trajeto do processo judicial. Aí você pode perguntar para mim assim, mas, Fran, por que o pré-atendimento? Se o que eu preciso saber mesmo é como orientar o meu cliente para a perícia, a documentação, ter uma noção de se esse benefício vai ser concedido ou não, entender a diferença entre doença e incapacidade. Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer para você e pega essa dica, pega aqui esse ensinamento e nunca mais esquece. Eu costumo dizer que o atendimento, que é aquela fase que inicia no pré-atendimento, quando seu cliente lhe dá o primeiro oi, ou a consulta em si que você faz ali com o cliente, seja ela por telefone, online, presencial, não importa, é um dos momentos cruciais para principalmente esse benefício que nós estamos analisando. Por quê? É no momento da entrevista que você vai fazer a linha de entendimento desse caso aqui do seu cliente. É nesse momento que você vai entender se de fato ele só tem uma doença, ou se ele tem uma incapacidade, ou se esse seu cliente, para aquela atividade que ele está desenvolvendo, ele está incapacitado, ou ele está incapacitado para outras atividades que não aquelas. É nesse momento que você vai verificar se há vínculos que constam lá na carteira de trabalho e que não está no CNIS. Então, assim, no atendimento que envolve, né, do pré-atendimento, a de fato a consumação ali do atendimento, você cara a cara com o cliente, são cruciais para você delinear. Eu costumo dizer muito aqui para os meus clientes, a estratégia do caso. Aí você vai perguntar, mas Fran, benefício por incapacidade, benefício tão simples, precisa ter estratégia? Com certeza absoluta. Todos os casos de benefício por incapacidade, eu tenho estratégias de atuação, seja no administrativo ou seja no judicial. Então, abrindo a cabeça aí, trazendo esse primeiro esclarecimento, vamos falar sobre o pré-atendimento, processo administrativo e judicial. Vamos lá, vamos começar. O pré-atendimento. Essa é uma foto real minha atendendo aqui um cliente. Um momento que eu gosto muito é fazer o atendimento, porque aqui no nosso escritório nós temos um dos valores, o acolhimento do cliente. Para a gente é muito importante esse cliente se sentir acolhido, esse cliente entender que a história dele está sendo ouvida e que principalmente a história dele será contada no processo judicial. Como primeiro momento aqui do pré-atendimento, existem conceitos teóricos que você precisa saber.
Olha, meu papel aqui não é ler o que está escrito no slide. Não. O meu papel, ele dá um norte, ele dá uma direção. A leitura desse slide você pode fazer quando você finalizar a aula, porque eu vou deixar esse slide disponibilizado aqui, tá certo? No nosso link. Então você vai clicar no link, você vai ter acesso ao slide, você vai ter acesso ao material de apoio que acompanha esse slide. Pois é, eu não fiz só esse slide, existe um material de apoio. Então, assim, eu preciso entender, Fran, para iniciar a minha atuação nos benefícios por incapacidade. Primeiramente, você precisa entender que os benefícios por incapacidade, eles estão divididos em três, tá bom? O antigo auxílio-doença, eu vou manter a nomenclatura auxílio-doença, porque é o que a maioria aqui está acostumada a ouvir e a lidar. Contudo, com a reforma, né, da Previdência, houve uma mudança nesta nomenclatura, passando a se chamar auxílio por capacidade temporária, tá? Temos também a aposentadoria por invalidez, que houve também essa mudança, passando a ser aposentadoria por incapacidade permanente. E para fechar, o auxílio acidente, que não houve nenhuma mudança na sua nomenclatura, nem na maneira de ser, tá? Mas assim, por cima, eu não vou adentrar em teoria hoje aqui, tá? O meu objetivo aqui é trazer os principais pontos que você precisa estar atento para o seu dia a dia. Vamos lá. O que é o auxílio doença? Quem é esse benefício? Gente, o auxílio doença você tem que gravar duas coisas. Precisa ter incapacidade para o trabalho e ela precisa ser temporária. Incapacidade para o trabalho temporária. Beleza? E a aposentadoria por invalidez, Fran, você tem que ter uma incapacidade permanente, tá certo? E o auxílio doença? O auxílio doença, ele está correlato a sequelas. Essa sequela pode ter sido originada de um acidente, de qualquer natureza, de um acidente de trabalho. Não importa a origem dessa sequela. Basta que aquele segurado, aquele indivíduo, ele tenha ficado com alguma sequela, tá? Aqui agora eu trago de um modo mais detalhado os requisitos e informações do auxílio por incapacidade temporária. Primeira coisa, eu já falei, ele é um benefício que a pessoa tem que ter incapacidade para o trabalho. A pessoa não basta estar doente, a pessoa tem que estar o quê? Incapacitada. E essa incapacidade, ela precisa ser temporária. Se esse indivíduo ele estiver trabalhando de carteira assinada, se ele for empregado doméstico, ele precisa estar incapacitado por mais de 15 dias, ou seja, a partir do 16º dia, quem assume aí o pagamento desse benefício é o próprio INSS, tá? Esse benefício, via de regra, exige 12 meses de contribuição anteriores, imediatamente anteriores ao pedido de auxílio-doença, tá? Esse benefício, a pessoa precisa estar com qualidade de segurado, ou ela pode estar em período de graça. A gente não vai entrar nisso aqui. Isso aqui é dever de casa. Eu ainda não sei, Fran, o que é período de graça. Você vai abrir o Google e vai jogar lá, ó, período de graça segurado INSS e vai aparecer, tá bom? E os dois tipos, nós temos o auxílio-doença comum e o auxílio-doença acidentário. Fran, qual é a diferença? A diferença é que o acidentário, ele vai ser originado de duas formas. Primeira forma, uma doença decorrente do trabalho, que a gente chama de doença ocupacional, ou de um acidente no ambiente de trabalho ou no trajeto, que também é considerado acidente de trabalho. Vamos seguir. E a aposentadoria por incapacidade permanente? Vamos agora contrastar um pouco. Primeira coisa que eu já tinha falado lá atrás. Precisa ter capacidade o quê? Permanente. A incapacidade, ela tem que ter esse caráter permanente. E o indivíduo, ele precisa estar incapacitado para o trabalho e insuscetível. Ele não tem mais condição nenhuma de ser reabilitado. Essa é uma característica muito importante, tá? Precisa também ter 12 meses, né, de contribuição, como eu havia explicado anteriormente, 12 meses imediatamente anteriores aí a esse pedido de auxílio-doença. E também precisa estar, né, com a qualidade de segurado em dia ou em período de graça. Vamos seguir. O auxílio do acidente.
O acidente, ele vai ter peculiaridades, galera, que os outros 2 benefícios não vai ter. Primeiro ponto, você precisa encarar que o auxílio acidente, ele é um benefício de caráter indenizatório. Ele não tem um caráter de benefício em si. Por isso que não exige carência. Tá vendo? Eu botei aqui, ó, bem, vou marcar aqui a caneta, eu botei aqui, ó, não exige carência, porque de fato é um benefício que não exige carência por ter uma natureza indenizatória, tá certo? Ele não vai estar vinculado ao salário mínimo. Geralmente o auxílio acidente, ele é pago abaixo do salário mínimo. O segurado, ele pode receber o auxílio acidente enquanto ele estiver trabalhando de carteira assinada, porque isso é uma dúvida muito recorrente. Mas para ele estar trabalhando, como é que ele vai receber benefício? Porque assim, vamos supor que o indivíduo, ele se acidentou. Vou dar exemplo de meu cliente. Eu tenho um cliente que ele sofreu um acidente de moto, no trajeto do trabalho dele. Daquele acidente, ele não pode mais pilotar moto, ele não pode mais dirigir carro nenhum, porque ele perdeu a total mobilidade da perna esquerda. Mas ele agora está desenvolvendo um trabalho de escritório. Me responde uma pergunta. A capacidade laborativa dele foi reduzida? Foi. A perna esquerda dele nunca mais será a mesma, tá? Então, é válido ele receber essa indenização pela diminuição da capacidade laborativa dele? Sim. No momento, só para atualizar vocês, esse cliente, ele recebe auxílio-doença por incapacidade temporária, tá? Então é isso. O auxílio acidente, ele tem esse caráter de ser indenizatório. Por conta disso, por ele ter esse caráter de ser indenizatório, ele não exige que a pessoa ela esteja nem na qualidade de segurado, tá? E nem no período de graça, tá bom? Vamos lá. Como identificar a incapacidade laboral? De tudo que a gente vai estudar hoje aqui, talvez esse é um dos slides mais importantes. Por quê? Hoje, porque os benefícios vêm sendo indeferidos do INSS? Simples, a resposta está aqui nesse slide. Porque tem muita gente doente achando que está incapacitada. E aí a gente precisa entender. Eu vou trazer aqui um exemplo clássico de muitos clientes que chegam para mim e também de conversas com outros colegas advogados da área. Diabetes. A diabetes, ela é uma doença. Beleza. Ela é uma doença incapacitante? Eu vou dar aí 5 segundos para você pensar. Depende. Sim, Fran, depende. A diabetes, a depender do grau e daquilo que ela vem causando no organismo do indivíduo, ela pode sim se tornar uma doença que incapacita para o trabalho. Exemplo clássico: eu tenho um cliente que ele possui a diabetes e que por conta da diabetes está no grau avançado, ele precisou fazer algumas amputações e acabou perdendo a mobilidade de partes de membros inferiores. Nesse caso, essa diabetes, no grau que está, ela incapacita? Sim, ela está incapacitando. Ah, Fran, mas ela incapacita total ou temporariamente. Quem vai dizer isso é o perito, através de análises e de testes que serão feitos com esse segurado. Mas observe que você precisa entender. Um outro exemplo muito comum, que chega muito para a gente aqui, são pessoas com doenças que envolvem questões ortopédicas, coluna, síndrome do túnel do carpo, bursite nos ombros. Essas doenças em si, só ter a doença basta? A doença, ela precisa incapacitar para o trabalho. Vou dar um outro exemplo de um cliente que a gente tem aqui no escritório. Um exemplo, motorista. Um motorista que ele tem problema na coluna. Gente, é óbvio que essa pessoa, ela não vai conseguir continuar trabalhando como motorista por conta das dores, por conta de passar muito tempo sentada. Esse movimento aqui, ó, de estar o tempo todo dirigindo, apertando o pé no freio, tá? Acelerador, uma embreagem, se não for um carro automático, tudo isso, gente, vai mexer muito com a coluna desse indivíduo. Portanto, ele está, sim, incapacitado para o trabalho. Então, observe o que você precisa analisar para começar a saber distinguir se a doença é apenas uma doença ou se a doença ela é uma doença que incapacita para o trabalho. Agora, que eu já trouxe alguns exemplos para vocês,
eu posso trazer aqui a distinção entre incapacidade e entre doença, tá? E qual é a distinção de incapacidade e doença? Eu trouxe aqui. Doença, gente, ela vai trazer uma alteração biológica para o ser humano. Uma pessoa que tem pressão alta, beleza. Ela teve ali uma alteração biológica do estado normal do corpo dela. A incapacidade, ela vai trazer uma impossibilidade. Olha, vamos fazer o mnemônio. Incapacidade, impossibilidade. Incapacidade, impossibilidade. A incapacidade, ela vai trazer uma impossibilidade de desempenho dessa pessoa. Ela vai ter o seu desempenho funcional laboral reduzido significativamente, tá? Então, essa é a principal distinção entre incapacidade e doença. Vamos seguir. O passo a passo desse atendimento. Agora que você já entendeu o que é auxílio-doença, o que é aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, como você vai identificar se o seu cliente ele está incapacitado ou não, a gente pode seguir para o passo a passo do atendimento. Como, Fran, esse passo a passo do atendimento? Eu faço os atendimentos assim. Vamos lá. Vou explicar para você. Primeira coisa, eu trouxe para mostrar a vocês, porque aqui a gente é assim, eu tenho um professor muito querido que ele fala, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Gente, eu descobri isso aqui e aí eu fiz, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, Fran, mas existem diversos sistemas, eu sei. Eu fiz bloquinho, gente, de ficha de atendimento na gráfica. Sabe o que é que acontece? Hoje eu tenho um sistema, inclusive eu vou deixar aqui o link do meu sistema, que ele é maravilhoso. Porém, no dia a dia, na correria, muitas vezes abre o sistema, cadastrar o cliente, fazer atendimento. Você atende um cliente, tudo bem, mas e num dia que você atende 10 clientes? Alimentar sistema demora muito. Então, eu otimizei isso. Eu fiz a minha ficha na gráfica, imprimi a ficha. E nessa ficha aqui, eu coloco todas as informações do cliente. Fran, precisa de ficha de atendimento. Precisa de ficha, você vai tirar da sua cabeça, você vai criar ali naquele momento. Tudo bem, hoje eu já tenho uma certa experiência em fazer atendimento de benefício por incapacidade, então eu já sei todas as perguntas que eu preciso saber. Mas se você ainda está começando, se você está engatinhando, você vai sentir dificuldade. Então, o que foi que eu fiz? Nesse próximo slide, temos essa ficha de atendimento. Gente, não é uma ficha de atendimento padrão. Eu trouxe aqui todas as perguntas que você não pode deixar de fazer. E aí você pode, tá em Word, tá? E aí você pode pegar esse documento e colocar sua logo, tá? Organizar bonitinho. Eu já fiz isso de fato para facilitar para vocês. Ficha de atendimento superada. Segundo ponto que eu preciso analisar. Quando um cliente, ele me procura, que ele me fala, inclusive hoje me procurou duas pessoas, nesse dia que eu tô gravando esse vídeo, para falar sobre uma questão de doença, eu sempre peço que esse cliente me envie um relatório mais atualizado, o último relatório dele. Por quê? Eu vou ter uma noção da CID, eu vou ter uma noção, eu vou poder estudar também aquela CID, isso é muito importante. Eu vou ter uma noção da visão médica sobre a situação dele. Se ele tiver também exame, eu peço para que ele mande as últimas fotos. Porque geralmente quem está cursando com a doença há muitos anos, gente, ela vai ter muita documentação. Então, assim, para enviar tudo foto, as fotos não saem tão legais. Por isso que eu gosto muito de fazer atendimento presencialmente. Eu sou a moda antiga. Eu amo atendimento presencial. Além do acolhimento, eu tenho a oportunidade de tirar fotos perfeitas dessa documentação do meu cliente, tá? Então, assim, eu estudo a doença daquele cliente, tá? Vejo eu sempre pergunto também qual é a profissão que a pessoa desenvolve, porque quando a pessoa chega para o atendimento, eu já tenho esse olhar mais aguçado. Eu já tenho esse olhar mais certeiro e caceteiro sobre a situação dessa pessoa, tá? Então, esse é um ponto importante. É uma regra, Fran? Não. Você pode fazer como você quiser. Se você não quiser que a pessoa alivie antes do atendimento, você pode olhar tudo no dia do atendimento. Porém, isso vai adiantar muito o seu lado. E anote, né? Não é só olhar ali naquela hora e acabou, esqueceu, não. O volume de coisas que a gente faz no dia, nós precisamos de anotar as informações aí que o cliente ele traz pra gente, senão a gente vai acabar esquecendo. Isso vai facilitar no momento do atendimento, tá? Lá no dia do atendimento, gente, isso aqui, ó, é muito importante. Função
que a pessoa desenvolve. Ah, Fran, por que isso é tão importante? Porque muitas vezes o que é que eu observo em alguns processos que eu já fiz análise, processo até judicial de outros colegas, a pessoa coloca que há a incapacidade, mas não faz, gente, o link da incapacidade para a função que o indivíduo desenvolve. Isso aqui é um ponto muito crucial. Eu preciso identificar, tá? Se essa incapacidade ela é para o trabalho ou se é incapacidade que não vai interferir no trabalho. Por quê? Porque o perito vai analisar isso no dia da perícia. Preste atenção aqui. Essa vai ser a principal informação. A segunda. A primeira é se tem capacidade e a segunda é se tem capacidade para o trabalho que exerce naquele momento que a pessoa deu entrada. Então, assim, você, como advogado previdenciarista, que atua em benefício por incapacidade, precisa identificar esse ponto. Muito importante, tá? Identificou isso aqui, você já na cabeça já vai fazer o link. Ó, essa pessoa, como eu sempre faço. Meu cliente, ele é motorista, tem problema na coluna, a gente é o link da hora, tem capacidade para o trabalho, porque ele tem que ficar sentado durante muitas horas dirigindo e tal. O movimento de direção da mão, dos pés, então tudo isso vai influenciar na questão da mobilidade, a questão motora dele, tá bom? Você tem que conseguir fazer esse link na sua cabeça para verificar naquele primeiro atendimento se o cliente, ele aí já vai ter possibilidade de dar continuidade com o caso ou não. Segundo, importantíssimo isso aqui. Verifique se o cliente está em gozo de benefício. Porque, gente, se esse cliente estiver aposentado, já aconteceu isso comigo, ele não tem como receber auxílio-doença. Seguro-desemprego, não tem como receber auxílio-doença. Então, faça isso, faça essa pergunta, tá? Por isso que a ficha de atendimento, ela é tão importante. Por quê? Porque você tem que ter isso escrito para você não esquecer que você tem que perguntar. Para que depois do primeiro atendimento você não fique perguntando pro cliente: ah, seu fulaninho, e aí? Ó, tem uma pergunta aqui que eu esqueci de fazer. Gente, isso mostra falta de profissionalismo. Eu sei que é muita correria, uma vez ou outra, tudo bem. Mas assim, você tem que ter um cronograma daquilo que você vai fazer no seu atendimento. Nunca mais você que está assistindo essa aula minha aqui. Nunca mais você vai para atendimento sem ter noção do que você vai fazer, sem ter a ficha. Pra agora eu não tenho como ter uma ficha dessa. Minha filha, pelo amor de Deus, faz um negócio normal. Imprime na Lan House, faz 20 xerox e vai em uma pastinha, ó, com a pastinha na mão, atender o cliente. Simples. Gente, é o básico. Não precisa de grandes coisas, não. Eu tenho uma amiga muito querida, advogada, a doutora Marjorie, que ela fala: faça o feijão com arroz bem feito. O básico bem feito já é suficiente, segue, tá? Quinto ponto. Isso aqui, gente, é importantíssimo. Verifique se o cliente tem outros processos, principalmente judicial, tá? Para você não fazer um processo da entrada e aí bater fofo lá e verificar que tem um processo, não tem muito o que fazer, certo? Muitas vezes, assim, chega muito para mim clientes que já têm advogados. E aí você tem que ter muito cuidado com isso, tá? Entender a situação, ver geralmente o que é que eu faço. Ah, chegou o cliente que tem advogado, o que que você faz? Depende muito do caso. Mas na maioria das vezes eu tento entrar em contato com o colega, remediar a situação para que ele continue com o advogado dele, tá? E o sexto ponto, não menos importante, observe se se trata de incapacidade pré-existente e se houve um agravamento. O franqueaquismo vai influenciar em tudo. A gente vai falar isso lá na frente, mas vai influenciar muito. Vamos seguir aqui. Eu trouxe aqui para vocês esse QR Code. Pode escanear aí o QR Code. Você vai cair direto agora nesse arquivo em PDF. Em PDF não, em Word, tá? Para você poder mudar, para você poder colocar sua logo, para você fazer aí, usar a sua imaginação, sua criatividade. Pra não quero imprimir, então você pode abrir na tela do seu computador e no momento do atendimento você vai falando para o seu cliente essas informações. Eu trouxe aqui 3 pontos que você precisa estar assim, mantendo em pé quando você for atender o cliente. Primeiro, início da doença. Quando a doença começa. Início da incapacidade. Quando a incapacidade começou, observe. Início. Ai, meu Deus. E início. Eu não sei como alterar isso aqui, gente. Ai, a borracha. Vamos apagar. Pronto, consegui. E início. Tá. Precisa identificar sempre os inícios. Por quê? Você sabe o que é laudo? Sabe? Eu vou te dar um segundo para você pensar. Ó, se você me dizer não, eu vou lhe dar um tapa.
advogado previdenciarista que atua em benefício por incapacidade tem que saber o que é laudo sabe. Laudo sabe é o laudo do perito. Lá no laudo do perito tem essas duas informações: início da doença, início da incapacidade. Fran, por que isso é importante? Minha filha, meu filho, vem aqui comigo. Dá um close aqui em mim, tá? Na minha beleza maravilhosa. O início demarca. Isso aqui você precisa identificar nos laudos médicos do seu cliente, porque vão existir laudos médicos de doença e vão existir laudos médicos que começam a indicar a incapacidade proveniente daquela doença, tá? Então você precisa estar muito atento para ver se lá no laudo SAB do perito tem essas informações. Por fim, você precisa identificar a qualidade de segurado e carência. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta que eu utilizo há muito tempo. Cartão médico. O que é isso? Vou explicar para vocês. Aqui do lado tem o QR Code, vai escaneando aí, vai abrindo esse QR Code para você entender. Essa cartão médico, ela é pedidos que nós fazemos, né, carinhosamente para os médicos que estão acompanhando os nossos clientes, para que eles indiquem, observe a incapacidade, se é temporária, se é permanente, o início dessa incapacidade, se incapacidade para a atividade que o nosso cliente ele está desenvolvendo por quê. Essas informações são muito importantes que estejam no relatório médico, porque o perito, gente, ele vai analisar. Não adianta você querer fazer de qualquer jeito um pedido de benefício por incapacidade, que não vai dar certo. Principalmente se é um cliente que já vem com sucessivos indeferimentos, tá? Nessa carta, eu coloco sugestões e assim, fique muito atento porque observe bem. Um pedido para uma pessoa que tem um problema ortopédico, né, tem incapacidade ortopédica, é diferente de alguém que tem uma, uma incapacidade de cunho mental. Você precisa também fazer a, essas perguntas para o médico de acordo com o caso. Não adianta você ter uma coisa assim genérica e enviar lá para o médico, que o médico não vai nem olhar. Tenha cautela, tenha esse olhar sensível, tá? Vamos lá. Eu falei que eu ia falar e aqui está. Doença pré-existente. Isso aqui já está simulado, eu vou ler somente a súmula para a gente discutir isso aqui, tá? Súmula 53 da TNU. Não há direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez quando a incapacidade, ó, aqui tá falando de incapacidade, ó, quando a incapacidade, ela é o quê? Pré-existente. Ao reingresso do segurado no regime de previdência social. O que significa isso aqui? O indivíduo, ele estava incapacitado antes de pagar o INSS, antes de iniciar o seu trabalho de carteira assinada, tá? Se isso ficar comprovado, esse benefício ele não será concedido em razão de incapacidade pré-existente. E a doença pré-existente? Gente, a doença, a pessoa pode ser doente quando ela ingressa no regime, porque ela não pode ter a incapacidade. Porque olha qual é a lógica do INSS. Eu preciso que essa pessoa esteja resguardada pelo INSS, ela está trabalhando, e esse trabalho que ela está desenvolvendo e essa contribuição que ela está fazendo ali para o INSS, tá? Ela vai estar protegida. Então, se é dentro dessa condição, ela está trabalhando, desenvolvendo a função, está contribuindo, ela está protegida, e ao longo desse trajeto, desse trabalho, ela se incapacita, ela sofre um acidente de trabalho, o INSS, ele entra como um seguro para proteger essas pessoas, tá? Observe essa pergunta aqui que eu fiz. O segurado pode ingressar no sistema estando doente e posteriormente pleitear um benefício por incapacidade? A resposta está aqui. Não será devido ao auxílio-doença ao segurado já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a capacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença. Então, assim, presta muita atenção nisso, tá certo? Por quê? Essa doença, a pessoa pode ter a doença, porém, ela precisa ter ocorrido esse agravamento. Vamos iniciar agora
Vamos iniciar agora o tópico de doença pré-existente, incapacidade pré-existente, tá? Vamos lá. Vamos aqui responder essa pergunta que é muito importante. O segurado pode ingressar no sistema estando doente e posteriormente pleitear um benefício por incapacidade. Observe que aqui a gente está falando de alguém que estava doente antes de ingressar no sistema, tá? E depois surgiu o quê? A incapacidade, tá bom? Olha o que o artigo 59, parágrafo 1º fala. Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao RGPS já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto se essa incapacidade sobrevier por motivos de progressão ou agravamento da doença ou lesão. Ou seja, se a pessoa ela já entra no regime doente e ela invoca um benefício em razão daquela doença pré-existente que já existia, ela não vai ter esse benefício concedido. Por que, Fran? Ela não vai ter esse benefício concedido? Porque ela já vai estar portadora da doença, tá? Olha o que fala aqui a súmula 55 da TNU, que essa pessoa ela não vai ter direito a esses benefícios se a incapacidade para o trabalho ela é pré-existente ao reingresso. Observe que aqui fala de doença pré-existente e aqui fala de incapacidade pré-existente, ou seja, existindo doença, existindo incapacidade pré-existente. Aqui na doença fala que ela precisa ser pré-existente ao ingresso. E aqui na incapacidade fala sobre reingresso. Então, são dois pontos que você precisa se atentar. Aqui só vai ser possível se tiver uma progressão ou agravamento. E aqui não vai ser possível se essa incapacidade ela for pré-existente ao reingresso, tá? Eu trouxe aqui rapidinho a carência. Como é que eu vou entender a carência? A carência é a quantidade mínima de contribuição que esse segurado ele precisa ter ao solicitar o benefício INSS. Em geral, regra, via de regra, porque tem as isenções de carência, são 12 meses, e a carência de retorno, ela diminuiu para 6 meses. Fran, o que é carência de retorno? Vou explicar para você. A carência de retorno é o seguinte: o indivíduo, ele já foi segurado do INSS, porém, ele passou um tempo sem recolher e ele perdeu essa qualidade de segurado. A carência de reingresso para que ele possa ter acesso a esse benefício, ao invés de ser 12 meses, são 6 meses que ele precisa estar aí contribuindo para retornar ao regime e para poder fazer esse pedido, esse requerimento administrativo desse benefício por incapacidade, tá? Para finalizar aqui esse bloco, lembre-se sempre de analisar todos esses pontos quando você estiver realizando o atendimento. Não esqueça de olhar os benefícios anteriores, seja no INSS do cliente, seja Justiça Federal ou Justiça Estadual, a depender, pode ser um acidente de trabalho ou doença ocupacional. Olhe sempre o que está sendo indicado no laudo SAB, que é o laudo que o perito do INSS vai emitir. Analise todos os documentos médicos antes de anexar ao PAP. Carinhosamente, eu coloquei esse período de PAP, que é o processo administrativo previdenciário, com foco nas datas, porque para você ver se a doença não é pré-existente, se a capacidade não é pré-existente, a ingresso ao regime é muito importante para verificar o início da data da incapacidade, para ver se esse cliente ele tem qualidade de segurado e carência, tá? Verifique também se é um cliente que está ali trabalhando exposto a agentes nocivos à saúde dele, o PPP, analise o CTPS e analise o CBO. Gente, o que é CBO? CBO é o código que está relacionado àquela função que o seu cliente ele vai exercer. E aí, muitas vezes, esse CBO, ele tem conexão, aquela atividade que ele desenvolve, você consegue fazer uma conexão com a capacidade que ele ficou através do CBO, tá? Sempre faça a correlação entre a incapacidade e a atividade laboral. E aí a gente tem a CID e o CNAE.
Analise as atividades desempenhadas anteriormente. Vamos supor que é uma pessoa que hoje ela está trabalhando como motorista, mas ele já foi estoquista, mas ele já teve uma outra atividade que influenciou na incapacidade que ele possui hoje. Então, é importante você também analisar esse histórico funcional. Pesquise todas as nuances da CID apresentada pelo cliente, tá? A limitação da doença que gera incapacidade. E se essa doença, principalmente, como eu já falei, vou falar de novo, ela tem relação com o trabalho que esse segurado desenvolve. E aí, estamos aqui na última etapa para passarmos para o processo administrativo. Qual é, Fran, a última etapa? Prepare a documentação médica e, principalmente, prepare o seu cliente para a perícia. É muito importante que você faça essa preparação da documentação, que você instrua o seu cliente a levar no dia da perícia, a perícia, apenas aquela documentação pertinente àquela doença. Uma coisa que eu fazia muito do início da minha advocacia, às vezes chegava um cliente com diversas doenças, com diversos problemas de saúde. E eu falava, não, você vai levar todos esses relatórios médicos, porque se o perito não conceder para uma doença, ele vai conceder para outra. Oh, meu Deus, bobinha eu, viu? Engano meu, gente. O perito do INSS, ele só vai analisar um tipo de doença e um tipo de incapacidade. Por que eu tô te falando isso? Porque quando esse cliente meu voltava, no relatório do perito, ele falava apenas de uma doença. Ele não analisava todas. Então, assim, é importante você, como advogado, analisar qual a melhor o quê? Estratégia. Lembra que eu tinha falado isso no início? Pois é. Analise a melhor estratégia para o caso do seu cliente. Inclusive, a estratégia na documentação médica que esse cliente ele vai levar para o perito do INSS, tá bom? E aqui eu botei cuidado. Se aqui a ideia é demonstrar incapacidade, que a incapacidade é atual, a documentação médica antiga, ela poderá atrapalhar, porque muitas vezes o perito ele pode entender que foi uma incapacidade pré-existente ali no reingresso, então você precisa ter muito cuidado com esse ponto, tá? Vamos agora aqui para o nosso processo administrativo previdenciário. Aqui eu botei aqui a galera, né, os nossos idosos na filinha do INSS. E aqui, no processo administrativo previdenciário, nós temos, é, ele está dividido em dois momentos, tá? E a gente vai ter a perícia médica administrativa e tratamos aqui de dois tipos de provas. A prova objetiva, que é aquela prova que consiste na documentação que vai ser apresentada, tá? E a prova subjetiva, que é a entrevista do cliente no momento da perícia, ali com o perito, e a decisão mesmo assim do perito, né? Entender se há a incapacidade ou não. É uma prova subjetiva porque tá aqui, ó, no entendimento, na interpretação do ser humano, tá? Perícia médica administrativa. Eu já tinha dado até esse spoiler lá. Instrua o cliente. Ai, doutora Fran, não sei como instruir meu cliente. Instrua o cliente. Eu vou até apagar isso aqui, gente. Meu Deus, ficou demais, né? Instrua o cliente. Por que instruir o cliente é tão importante? Eu tenho analisado alguns laudos, sabes, de peritos do INSS e eu tenho verificado que alguns peritos ele têm falado muito sobre mobilidade quando se trata de doenças ortopédicas. Por quê? No momento da perícia, o perito ele vai fazer testes com o seu cliente para que o seu cliente ele dê indicativo se de fato aquele relatório médico ali tem razão, se o que está escrito no exame está certinho mesmo. Então, assim, instrua o seu cliente para que ele faça uma boa perícia, para que haja uma congruência, para que haja uma conexão com aquilo que está no papel, tá? E aquele exame que vai ser feito ali pelo perito. E é o que eu falo sempre. A instrução vai depender muito do tipo da patologia e muito do tipo da incapacidade. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Observe uma pessoa que ela, vamos voltar para o problema da coluna, porque isso é uma coisa muito recorrente, que ela tem problema na coluna. Vai ter uma maca e vai ter uma escadinha para essa pessoa subir. Vem aqui comigo, chega aqui para mim. Se essa pessoa ela tem problema na coluna, gente, ela vai subir com destreza na maca? Não vai. Quando essa pessoa deitar, que o perito falar, levante, ela vai levantar com tudo? Não vai. Fran, mas isso é uma coisa tão simples, mas o perito observa. Então, assim, converse com o seu cliente. Instrua o seu cliente. Para que ele não faça algo para querer agradar o perito
e não mostre a real situação que ele está enfrentando. Isso é muito importante, tá? Vamos agora para a cereja do bolo. Eu amo processo judicial administrativo. Eu vou até abrir aqui no meu celular um livro que eu gosto muito e que ele é um livro assim que se tornou um livro de cabeceira para mim, tá? Nessa área de benefícios por incapacidade. Eu vou abrir na realidade o Instagram do professor, eu vou fazer, gente, merchan sim desse professor porque ele é maravilhoso. Sigam ele no Instagram, comprem o livro dele, professor Marcelo Lima. Ele tem um livro maravilhoso. Deixa eu ver se o link do livro dele tá aqui. Aqui, achei. É o livro Manual de Perícia Médica. Deixa eu abrir aqui. Ó, Manual de Perícia Médica Judicial. Será que vocês conseguem ver? Conseguem. Esse livro, gente, passou a pautar todos os processos que eu analiso e que eu faço de benefícios por incapacidade. Antes da gente entrar aqui no livro do meu majestoso professor, eu gosto muito dele. Ele tem uma didática bem bacana no livro. Primeiro, você tem que identificar o juízo competente para a distribuição da ação. Eu sei que isso aqui é uma coisa trivial, mas quando a gente está no início da advocacia, é o trivial que a gente não sabe fazer, é o trivial que a gente não entende. Então, aqui é o primeiro ponto. Como eu vou identificar qual é o juízo que eu vou distribuir a ação? E aqui eu trouxe de uma maneira muito simples. Se for doença ou